Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Salmos, o Salmo 37, e o verso é o verso 4, muito conhecido de vocês. Vamos recitar juntos? Para você ficar na sua cabeça, na sua memória? Vamos lá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu quero ver você falar agora sem olhar para a Bíblia. Vamos lá. Agrada-te do Senhor. Você só sabe a primeira parte, né? Vamos lá. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero falar sobre essa palavra aqui, que é uma das partes de todo esse Salmo 37, que dá um monte de lição para nós. Amém? Lição de comportamento, lição de esperança, de confiança, de acreditar em Deus, de se acalmar, de descansar, de esperar em Deus. Tudo necessário para que você possa, então, deixar Deus trabalhar na sua vida e começar a compor ou colocar na sua vida cada coisinha das quais você sonha, das quais você deseja, das quais faz parte dos teus planos. E tudo isso para Deus fazer, você pode perceber nesse próprio Salmo, que Deus exige de você não somente a espera, mas exige de você a sensibilidade de agir, de se comportar e de ter atitudes dentro daquilo que Ele realmente propõe para cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ninguém melhor do que ele para poder escrever sobre isso, porque ele sabia como era sair de uma posição e alcançar outra. Por que ele sabia? Porque a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas da família. E esse trabalho, pastor de ovelhas, não era um trabalho muito prestigiado, não era um trabalho que as pessoas olhavam assim e davam a ele uma grande importância pelo fato do sujeito ser pastor de ovelhas. Geralmente no meio de uma família, eles escolhiam aqueles que eram de menos importância para poder tomar conta das ovelhas da família, porque antigamente, naquela época, as pessoas praticamente sobreviviam, se alimentavam exatamente das crias que tinham. E um da família era escolhido exatamente para ter esse trabalho, que era o trabalho que a maioria não queria ter, que a maioria rejeitava. E essa foi a função dele. Desde cedo ele foi tomar conta das ovelhas da família. Só que Deus o observava como observa cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus nos observa com certeza, que Ele nos conhece. Diz a palavra de Deus que Deus nos conhece tão bem, que Ele nos conhecia desde o tempo em que nós estávamos ainda em formação, ou informe no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Deus já tinha conhecimento de nós, já sabia quem somos, já nos olhava, já nos observava. E esse mesmo Deus observava Davi, e via nele o quê? Sinceridade. Olhava para ele e via nele um homem, um garoto, um rapaz sincero, que se preocupava, que se envolvia com as coisas de Deus, e que ficava naquele isolamento, tomando conta das ovelhas do pai, e ele aproveitava aquele tempo que tinha, para poder fazer alguma coisa para Deus. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer para Deus, era cantar e tocar. Ele tocava uma harpa, e essa harpa, a Bíblia diz que ele tocava com tal maestria que o toque dele tinha unção, porque diz a Bíblia que um dia o rei Saul, quando precisou de alguém para poder aliviá-lo das opressões malignas, Davi foi escolhido para tocar a harpa. Quando ele tocava a harpa, havia tanta unção no toque dele,
que até os demônios fugiam do corpo de Saul quando ele começava a tocar, e Deus já percebia isso, percebia que ele fazia isso com muita dedicação, fazia isso com muito prazer, com muita maestria. E lá na montanha, ou nas montanhas e no pasto onde ele tomava conta das ovelhas da família, ele costumava compor para Deus canções. Eu acho que os momentos que ele tinha livre, ele pegava a harpa, tocava, e ali ele fazia canções de louvores a Deus, louvores que Deus aceitava, que Deus com certeza percebeu, se agradou e resolveu aceitar aquilo que ele fazia, a ponto então de Deus escolhê-lo para uma função que era uma das mais altas dentro da hierarquia do povo de Israel. Deus olhou ele e disse: eu vou fazer desse rapaz rei. Só que ele nunca tinha pensado em ser rei. Isso não estava nos projetos dele. Talvez ele tinha algum tipo de sonho, mas Deus estava sonhando além daquilo que ele sonhava. Deus tinha sonhos bem maiores para ele. Deus tinha então projetos bem mais desafiadores, mas ele, criado naquela vida simples ali em Belém, não podia imaginar que Deus tinha um propósito com ele para colocá-lo nas posições mais altas. Mas Deus o observava, e vendo aquela sinceridade de coração, Deus começou então a traçar um plano de vitória para aquele rapaz. E não deu outra. Deus começou a se articular para poder fazer as coisas. Deus foi lá através de um profeta na casa dele, de uma história que vocês sabem. Deus disse: você vai ser o rei, através do profeta. Ninguém acreditava na família, todo mundo achou que aquilo ali era algum engano, que o profeta estava equivocado, mas Deus disse: você vai ser o rei. E quando Deus colocou esse sonho de ser rei no coração dele, com certeza ele começou a imaginar que Deus realmente tinha algo para fazer, e ele tomou posse daquilo pela fé que tinha. Mas apesar de Deus ter dito que ia fazê-lo rei, Deus precisava prepará-lo para fazer dele um rei. Aí entrou o processo de preparação para uma grande bênção que ele conseguiu alcançar, e a realização de um sonho, depois de um período de muita dificuldade, mais de 7 anos de lutas e de preparação. Deus conseguiu colocá-lo na posição alta que queria colocá-lo, e realizou um sonho que tornou-se o sonho dele no momento em que Deus fez essa promessa para ele. E ele se tornou rei. E quando ele se tornou rei, depois de toda uma experiência que ele adquiriu na preparação e na antecipação da realização desse sonho, quando ele conseguiu chegar lá, ele tinha experiência, ele sabia como lidar com as coisas, ele sabia como era que Deus agia, ele sabia como era o pensamento de Deus com respeito às pessoas com quem Deus se relaciona. E quando ele percebeu isso, fundamentado exatamente em tudo aquilo que ele aprendeu, que ele absorveu durante esse período de preparação da realização de um sonho, ele foi lá e escreveu uma canção. E dentro dessa canção ele colocou algumas coisas com respeito ao agir de Deus em favor das nossas vidas, e a forma como Deus nos olha, e a forma como Deus projeta as coisas para nós, e a forma como Deus de fato quer muito ser nosso parceiro e ser o realizador dos nossos sonhos. E ele, vendo tudo isso, ele foi, escreveu esse salmo, que é uma canção, e na letra ele foi detalhando mais ou menos como Deus pensa, como Deus age, o que Deus está querendo para realizar os seus sonhos, o que Deus pretende fazer com você, o que Deus pretende realizar na sua vida, e o que Deus exige de você durante todo esse processo em que Ele pretende realizar os sonhos e os desejos do teu coração. Diga glória a Deus. E ele, na experiência, falou: gente, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se agradar de Deus. E quando você se agrada de alguém, você chega junto, você aborda, você chega perto. Não adianta você achar que Deus é Deus, mas não se aproximar dele. Não adianta você achar que Deus é Deus, mas manter com Ele um relacionamento distante, sem aproximação, sem procurar ter uma intimidade de uma convivência, de um relacionamento, porque você vai somente conhecê-lo, mas ele não vai poder participar da sua vida, e você não vai poder participar da vida dele, porque você não permite a intimidade. E a primeira coisa que Deus pede, que Ele aprendeu e que Ele diz, é você permitir essa intimidade com Deus. O que é intimidade? Intimidade é alguma coisa que faz com que você entre
nas particularidades de uma convivência, de um relacionamento. Deus está querendo isso. Por quê? Você vai já entender. Você pode conhecer alguém, mas não é todo mundo das pessoas que você conhece que tem a liberdade de entrar na tua casa, deitar na tua cama, ou abrir as panelas que estão lá em cima do teu fogão, no momento que realmente a comida está sendo feita. Uma pessoa, para poder entrar na tua casa, deitar na tua cama e poder abrir as panelas da tua casa quando a comida está sendo feita, ela precisa ter muita intimidade, muita aproximação com você, para que você não fique chateado, não fique com raiva. Você não vai permitir que alguém chegue na tua casa e entre no teu quarto e deite na tua cama, ainda que você conheça essa pessoa. Mas existem pessoas que são tão íntimas de você, que você permite isso. Se o seu filho entrar na sua casa e deitar na tua cama, você não tem nenhuma restrição. Se os seus netos chegar na sua casa, deitar na sua cama, você não vai se chatear e não vai se incomodar com isso, porque eles fazem parte da sua intimidade. Eu tenho 2 netos, às vezes eu chego em casa, os 2 estão deitados na cama, eu pego num deito, que eles estão lá. E eu não me incomodo com isso, eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a essa questão. Que eles fazem parte da minha intimidade, fazem parte da minha vida. Então a Bíblia diz que Deus está querendo essa intimidade com você. Diga glória a Deus. Você não vai ter dificuldade para poder chegar até Ele. Ele vai se revelar a você, Ele vai se envolver com você. Você não vai ter nenhum constrangimento, Ele não vai ter nenhum constrangimento de receber você no mais profundo da intimidade dEle. Por quê? Porque Ele está com você. Por isso que Deus está querendo que você tenha um relacionamento com Ele, que não esteja fundamentado somente no conhecer Deus, saber quem Ele é, saber do que Ele é capaz, mas Ele está querendo um relacionamento que você realmente entenda, saiba quem Ele é, saber do que Ele é capaz e entender que essa capacidade dEle age em sua vida e faz com que coisas aconteçam. Por quê? Porque você tem envolvimento com Ele, intimidade com Ele, está relacionado com Ele. Ele é o teu Deus, Ele tem espaço na tua vida em qualquer momento. Por quê? Porque você já se entregou para Ele. Diga glória a Deus. Ele é o Deus da tua vida. Você está entendendo? Olha, Davi queria exatamente falar com as pessoas nessa canção sobre essa necessidade dessa intimidade. Ele pegou e disse: gente, olha, te agrada do Senhor, te agrada de Deus. E quando você se agradar, você se aproxima, porque você se agradou. Todo mundo se aproxima daquilo de que gosta, todo mundo se aproxima de quem gosta. Te agrada do Senhor, e você vai ver que quando você se agrada dEle, que você se aproxima dEle, Ele também se agrada de você, e Ele já começa a trabalhar para conquistar você. Diga glória a Deus. Você se aproxima de Deus quando se agrada dEle, e Deus já começa a agir para conquistar você, para dizer: olha, que bom que você se agradou de mim. Você vai ver como eu sou um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que vou cuidar de você. E a primeira coisa que Ele começa a fazer dentro dessa relação que é construída, desse envolvimento que é construído através do se agradar dEle, a primeira coisa que Ele começa a fazer é satisfazer os desejos do teu coração. Ele olha: mas como ele está precisando disso, eu posso dar, ele tem intimidade comigo, eu vou dar para ele. Olha como ele sonha com isso, eu vou dar para ele esse sonho, eu vou realizar esse sonho. E Deus então começa num processo suave de sinalizar para você que o fato de você ter se agradado dele implica no fato de que Ele vai começar a agir na tua vida, cuidar de você, fazer mimos com você, realizando o desejo do teu coração e fazendo coisas acontecerem. Diga glória a Deus por isso. Só que todo relacionamento amadurece. Quando você conhece alguém, todo esse processo de intimidade se desenvolve com o passar do tempo. Quanto mais tempo você conhece a pessoa, quanto mais você permite a pessoa entrar na sua própria vida, mais você começa também a exigir coisas e a querer coisas.
E Deus entende isso, que o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento muito parecido com todos os relacionamentos que temos. E o que Deus começa a querer? Deus começa a querer mais de você. Ele percebeu que existia um relacionamento a princípio, de muito namoro, de muito paparico, de satisfazer desejos do coração, de uma aproximação. E Deus diz: olha, eu tenho muito mais para você ainda. O meu relacionamento contigo não vai ficar só nessas pequenas bênçãos que eu estou dando para você. Pode se aprofundar muito mais e você pode ter acesso a coisas maiores, coisas que eu posso dar para quem de fato está totalmente comprometido comigo, coisas que só eu posso dar, como a vida eterna para você, preparar você para uma outra vida e fazer de você meu servo, a ponto então de ter compromisso com você, com os seus sonhos, com os seus planos, com os seus projetos, de estar com você, de lutar por você, de ir na sua frente, de abrir para você o que está fechado, de criar possibilidades. Você pode se envolver comigo e passar a ter direitos que só são dados àqueles que de fato assumem um compromisso comigo em uma certa profundidade de ser meu, de estar completamente compromissado comigo. Aí Deus diz: poxa, você já se agradou de mim, dê mais um passo. Eu quero que você dê um passo. E o Davi percebeu isso. E esse passo que Deus está pedindo é a entrega. Primeiro ele pediu para você se agradar dele, que ele já começa a agir. Mas da entrega, pelo que diz o Salmo, aí já não tem limites àquilo que ele pode fazer por você. Por isso ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Aí você começa a perceber que essa proposta da entrega traz resultados que, segundo Davi, são resultados determinantes para a sua própria vida, quando ele diz assim, que se você fizer essa entrega, Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Vai ficar claro, vai ficar visível que você passa então a ter direitos da parte desse Deus, porque agora você não é mais qualquer um, você não é mais uma criatura, somente um ser criado por Deus. Agora você passa a condição de filho de Deus, e Deus começa a olhar para você, e quando Satanás ou qualquer força estranha tenta se manifestar contra você, Deus olha lá de cima e diz: olha, está revelado ele, está mais claro, está vendo ele ali? Ele é meu, nele não, que ele tem compromisso comigo, ele se entregou para mim, eu sou o dono dele, ele tem compromisso comigo. E você passa então a ser reconhecido como alguém que pertence a esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. A entrega, e essa entrega, ela não se resume somente no fato de você entregar somente a sua vida para Deus. Mas essa entrega significa você entregar tudo para Deus, o plano para Deus, o projeto para Deus, a sua vida para Deus. Quando você está entregue na mão de Deus, nada preocupa você, nada mete medo em você. Até as coisas que não deu certo hoje, você sabe que vai dar certo amanhã, porque Deus está no controle, e Ele só vai dar para você as coisas na hora certa, quando você estiver preparado para receber. Por quê? Porque Ele passa a cuidar de você, Ele passa a ter controle total da sua vida. Porque você tem um relacionamento de entrega com Ele, e esse relacionamento de entrega se fortalece muito no fato de que Ele toma conta de você, de que Ele dirige a tua vida, e nessa direção da sua vida, até mesmo quando as coisas dão errado, você diz: mas Ele não está no controle, por que deu errado? Deu errado porque Ele aproveitou a situação para dar errado, para ensinar você. Depois Ele vai lá e muda tudo e faz as coisas acontecerem. Por quê? Porque você tem uma entrega, você está na mão dEle. Tudo que é difícil, tudo que é complicado é ensinamento, é preparação, e tudo depois se reverte em bênção para a tua própria vida, porque é a Bíblia que diz isso. Então na entrega tem muita diferença, e nesta noite
Eu quero propor a você que ainda não entregou a sua vida para Deus, que faça isso. Mas o que é que eu tenho que fazer? Você proibido disso? Você proibido daquilo? Você impedido daquilo? Você não vai ser proibido de nada. Você só tem que se entregar. Com relação às suas limitações, ou às coisas que te incomodam a ponto de você achar que não vai conseguir cumprir, não fique nessa paranoia de achar, meu Deus, agora que eu me entreguei para Deus, eu vou ter que mudar minha vida, eu vou ter que ser desse jeito, eu tenho um padrão. Não se preocupe, só entregue-se para Ele. Por quê? Porque as questões com respeito às mudanças da tua vida e as transformações da tua vida não compete a você, mas compete ao Espírito Santo dele, que vai trabalhar e que vai fazer você diferente. Olha, às vezes as pessoas têm medo de se entregar porque elas se sentem incapazes de se mudarem. Mas, querido, a mudança quem opera na tua vida não é você. Você só tem que se entregar, confiar, porque o mais que vai fazer é Ele, segundo o que diz aqui a Bíblia. Então essa entrega, às vezes as pessoas têm muito medo dessa entrega, porque eles acham que vão assumir um compromisso, dos quais eles vão ser muito exigidos e tolhidos num monte de coisa, quando na verdade não é isso. A entrega para Deus, quando você faz isso, abre precedente e facilita para que Deus trabalhe na sua vida e estruture você emocionalmente, espiritualmente, e isso é uma tarefa de Deus. Deus não está pedindo para você se mudar como pessoa. Deus não está pedindo para você simplesmente se despir das suas deformidades, porque tem coisa que é crônico, tem coisa que está ali como que tentando se estabelecer. Tem coisas na sua vida que só quem pode tirar e mudar é o Deus vivo, o Deus poderoso, que começa a operar quando você entra nesse processo de entrega, nesse relacionamento de intimidade com Ele. Eu digo isso para você porque durante muito tempo as igrejas, elas eram muito inquisidoras. Não pode, não pode, não pode. E havia aquela pressão, e as pessoas que queriam e não conseguiam por si mesmo estabelecer em si a mudança que queriam, se frustravam. Mas eu não consigo, eu não sou merecedor. Não, o processo das mudanças da sua vida, a Bíblia diz que é um processo de Deus, é o Espírito Santo que vai trabalhando e vai mudando você aos poucos. Você nem vai perceber as mudanças que Deus vai operar na sua vida, mas essas mudanças vão acontecendo. Você só precisa se entregar. E dentro desse processo de entrega está também entregar sonhos, entregar projetos, entregar para Deus aquilo que está no seu coração de desejo pessoal, de desejo profissional, de desejo familiar, de desejo emocional, e você começa a entregar para Deus. Deus está na tua mão. Aí Deus vai trabalhar. Por quê? Porque você já está na mão dele, você se entregou, então as coisas vão acontecer no tempo dele e dentro da vontade dele. Mas aí você vai ter que ter algumas posturas que são necessárias para Deus. Primeiro, vamos ver o restante do verso. Olha o que Deus diz: descansa no Senhor e espera nele, diz a palavra. Sempre você vai esperar em Deus, diz aqui o verso 7. E você não vai ter que estar olhando para os lados e dizer, mas como é que deu certo com fulano assim, aquele ali nem está envolvido com Deus, aquele ali não se entregou para Deus, está dando certo para ele. Você não vai ter isso como referência não, falou o rei Davi. Teu problema é você e Deus, amém? Se o cara está conseguindo as coisas dele lá, fazendo do jeito errado, problema dele, depois ele vai se resolver. Tem tanta gente que pensou que ia ficar aí escondido nessa história aí desses petrodólares e o negócio está vazando. Alguém imaginou que ia juntar tanto dinheiro, tantos bilhões em paraíso fiscal e que ninguém ia saber, porque estava com o poder na mão, e de repente a coisa está vazando. Alguém poderia olhar para, mas o fulano está rico, rapaz, e aí? Deixa, se é do lado dele dar da faculdade, problema dele. Você, o teu compromisso é com Deus, diga glória a Deus. Se você tiver que conseguir alguma coisa,
não vai ser dando rasteiro em ninguém, vai ser sendo desonesto com ninguém, porque todas as coisas que são construídas nesse terreno fofo da desonestidade, da rasteira, uma hora cai, dá errado e não dá certo. Agora, quando você faz as coisas na justiça, sustentado por Deus, porque Deus está te dando, ninguém consegue tirar aquilo que Deus está dando para você. Então Davi, falando alguma coisa, ele disse uma coisa interessante: descansa no Senhor. Disse, fica descansado, não fica preocupado com as coisas não, ficar questionando nada, descansa em Deus, deixa Deus tomar conta da tua vida. Aí ele pega, vem e fala mais ou menos isso que eu estou falando para vocês aqui no Salmo 37. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Aí ele vem e diz, deixa a ira, para de ser irado, para de ser furioso, abandona o furor, você não foi chamado para ser furioso. Não te impacientes, não seja impaciente, disse Davi. Certamente isso vai acabar mal. Impaciência, fúria, agressividade, violência, pressa para as coisas se resolverem e tentar colocar o carro adiante dos bois. Davi disse que só dá errado, sempre acaba mal. Por que ele está dizendo isso? Para tentar você entender que quando você se entrega a Deus, você tem que ter paciência e deixar Deus trabalhar. E não te preocupa se as coisas começarem a pegar rumo que você não está entendendo, que você não está gostando, ainda assim, descansa em Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele está no controle. No final, Ele leva lá para o lugar que você está querendo, mas você tem que ter paciência para esperar Deus concluir as coisas. Então, nesta noite, nós estamos aqui para falar dessa entrega, não somente da entrega da vida, mas para dizer para você, tudo aquilo que você tem sonhado para o ano de 2015, entrega para Deus nessas noites que nós vamos estar aqui nos domingos. Fala para Deus, deixa Deus preparar você para as coisas grandes, porque tem coisas que você está pedindo para Deus, mas Deus vai ter que abrir meios para preparar você. Se você está pedindo para Deus que você quer ser um advogado, Deus vai ter que preparar você para você passar no vestibular e poder conseguir cumprir a sua carga horária dentro da faculdade para se tornar, realizar um sonho. E tudo que você precisa e que você quer receber de Deus, Deus vai preparar você para você receber. Então que esse preparo comece hoje, amém? Que hoje Deus comece a preparar as coisas para você, que hoje Ele comece a planear os caminhos para você poder ir na direção que Ele está querendo. E para que isso aconteça, além da entrega, você tem que compartilhar com Ele aquilo que está no teu coração, aquilo que está lá dentro, coisas que são sonhos teus e projetos teus, que de repente nem as pessoas da tua casa sabem, só você sabe, só Deus conhece. Compartilhe com Ele e deixe Ele trabalhar. Por quê? Porque se Ele trabalhar, Ele vai preparar as coisas para você. Amém? Essa semana eu recebi uma irmã aqui na igreja que veio conversar comigo. E ela está de férias, veio aqui para São Luís, e ela me contando a história dela. Pastor Paulo, eu vim aqui na igreja agora trazer uma oferta para ajudar a obra de Deus. Diga mesmo, o senhor sabe, um dia eu vim aqui nessa igreja, há muitos anos atrás, ela falou mais ou menos uns 6 anos atrás, e eu só tinha um desejo no coração, não, mais de 6 anos atrás foi, só tinha um desejo no coração, ela falou para que 7 anos atrás, o meu desejo no coração era conseguir realizar um sonho, ela me falou, e teve um ano que eu vim para o projeto de vida e falei para Deus, Deus, o que eu quero deixar de fazer, o que eu faço, e quero realizar um sonho que eu tenho, ela falou para Deus. Só que o sonho dela parecia alguma coisa assim tão difícil de acontecer. Por quê? Porque ela falou que veio do interior muito cedo, e quando ela veio para São Luís, ela trabalhou em casa de família, e depois ela foi aprender a cozinhar lá no Sebrae. Ela aprendeu a cozinhar no Sebrae, e ela começou então a trabalhar em restaurantes.
E isso tomava muito tempo dela, que ela trabalhava à noite, era uma vida sacrificada, que ela acordava, saía de madrugada, e a vida dela era muito amarrada. E quando foi no dia 31, ela veio para a igreja, e ela vinha para o culto, e ela veio aqui nesse culto do dia 31, e fez um pedido a Deus nesse dia, que era o sonho dela. Que o sonho dela era se formar, que o sonho dela era se preparar, que o sonho dela era conseguir ter um emprego bom, para poder dar para a família dela, que mora no interior, tudo aquilo que a família nunca teve acesso e nunca teve. Ela veio e colocou num pedido de oração, exatamente tudo aquilo que ela tinha sonhado. Ela contou que foi com muito sacrifício, ela conseguiu trabalhar praticamente quase só para pagar a faculdade, e ela pagou a faculdade dela de Direito com muita dificuldade, ela falou, muita dificuldade. Às vezes ela estudava de manhã, ela ia, às vezes ficava dormindo em cima das carteiras, porque às vezes ela saía lá do restaurante que ela trabalhava, tarde da noite, era um sacrifício, mas ela pedia força para Deus para terminar, até que ela conseguiu. E uma amiga dela convidou ela para ir para Brasília, e ela foi para Brasília, e chegou lá em Brasília, depois que ela conseguiu tirar o curso dela, disse para ela assim: olha, vem para cá, porque aqui em Brasília você vai conseguir trabalhar em bons restaurantes e pago muito bem, o salário é melhor, e incentivou ela foi para lá para trabalhar exatamente nessa área, aquela área que ela ganhava dinheiro. E quando ela foi para lá, ela chegou num período que estava tendo um concurso público, e nesse concurso público, ela se inscreveu para fazer o concurso, e ela passou. Ela disse para mim, sabe, quando eu recebi o meu primeiro salário desse concurso que eu fiz lá, eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro, ela falou. E ela disse: Deus tem confirmado as coisas, porque eu já fiz uma pós, já fiz mais não sei o quê, e estou cada vez me aprofundando mais. E o que eu posso dizer é uma coisa, que a gente sonha e Deus realiza. Vocês estão entendendo? Olha, eu não sei com o que é que você está sonhando, mas sonhe, se entregue para Deus, fique na mão dele, deixa, porque ele vai criar meios para realizar as coisas e para dizer para você: quem cuida de você sou eu, você é meu chegado, minha chegada, está comigo, né? Então eu estou tomando conta de você. Você vai ver como Deus vai trabalhar, e tudo que faz parte desse sonho, Deus tem como realizar. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se